Você piscou e o Yuri Pita está aqui comigo já, lado a lado. As mágicas da televisão. Não é só o Magic Wall aqui que é mágico, a gente também faz os nossos truques. Estou um pouquinho nervosa, ele está me ajudando. Além de mexer no Magic Wall, ele vai ficar também olhando se eu não vou cair. Cuidado com o degrau. Tem um degrau. E eu não sou tão atenciosa, minuciosa como o Yuri Pita. Por isso ele vai me dar força e vai mostrar para a gente também, aqui no nosso telão, né, como é que está a força do apoio desses governadores na disputa pela presidência agora no segundo turno. Yuri Pita, vamos lá. Vamos lá, Tainá. Quem está com a gente aqui no 360 já se acostumou a ver esse mapa de 2022 na corrida presidencial. Todos esses estados em vermelho, né? Amazonas, Pará, Amapá da região norte, toda a Tocantins também da região norte, toda a região nordeste e Minas Gerais com as cores do PT, com a cor do PT, e Roraima, Acre, Rondônia, Centro-Oeste, Sul, São Paulo, Rio e Espírito Santo com Jair Bolsonaro. Foi onde esses candidatos tiveram maior votação. A gente vai para o nosso mapa de eleição de governador para mostrar esses dois governadores que falaram. Ibanez Rocha, do Distrito Federal, como a gente sabe, foi reeleito em primeiro turno, pouco mais de 50% dos votos válidos. E aí, Brasília é uma situação mais fácil da gente lidar. Bolsonaro, como a gente disse, ganhou com mais votos até do que Ibanez, mas não deixa de ser simbólico essa adesão do governador, do centro do poder do governador do Distrito Federal. Mas lá, Yuri, qual é o apoio que o Ibanez agrega? São dos deputados, dos prefeitos ali das cidades satélites? Na verdade, você tem ali, o Ibanez já estava com o Bolsonaro desde o primeiro turno, e Bolsonaro já havia ganhado em 2018, ganhou agora em 2022 no primeiro turno, pelo simbolismo e, claro, pelo apoio das forças que foram eleitas ali para a Câmara Distrital, né? A Câmara Distrital do Distrito Federal é o equivalente à Assembleia Legislativa do Distrito Federal. Os deputados estaduais de Brasília se chamam deputados distritais por ser o Distrito Federal. E então, eles dialogam muito com o interior, né, ali do Distrito Federal, que Brasília não existe. Exato. Brasília, para quem não conhece, tem ali, né, o plano piloto e as cidades satélites, que tem muito dessa capilaridade, aí sim, as da máquina administrativas, política, que pode ajudar. Mas como a gente disse ali, já é uma unidade federativa que Bolsonaro ganhou no primeiro turno e ganhou melhor do que o próprio Ibanez. No caso do Paraná, vamos ver qual foi a votação de Bolsonaro. Uma votação forte também. O Paraná é oposição ao PT desde 2006. Em 2002, Lula conseguiu ganhar também no Paraná, exemplo de praticamente todo o Brasil, mas desde 2006 o Paraná é muito antipetista. E tendo sido o estado da Lava Jato, todo esse simbolismo, Jair Bolsonaro, com mais de 3.600.000 votos, ganhou o primeiro turno. Vamos ver como foi a votação do governador. Quase 70%. Aí sim, a gente está falando de um governador que tem mais votos do que o candidato a presidente e pode ajudar nessa missão, porque certamente a gente deve ter tido eleitores que votaram em Ratinho Júnior para governador e não votaram em Bolsonaro, votaram, eventualmente, em Lula para presidente. Esse é o voto que essa máquina pode ajudar. E aí, vamos ver a votação do Ratinho Júnior no estado do Paraná. Olha como ele é todo amarelo, ou seja, praticamente todos os municípios houve um voto majoritário para ele. Algumas poucas cidades que estão aqui, vamos pegar uma aleatória aqui, na cor em que ganhou Roberto Requião, que foi o candidato do PT. Para a gente passar, só para voltar aqui para o mapa do Brasil, comparando esse mapa com o resultado da eleição presidencial, no fim das contas, onde também tem, vamos dar um zoom aqui para a gente. Aqui é um outro ponto-chave que a gente já falou desde que foi anunciado o apoio do governador Romeu Zema, reeleito com essa votação expressiva, mais de 6 milhões de votos, contra 3.800.000 de Alexandre Calil. Por quê? Porque Jair Bolsonaro perdeu para Lula. Mas teve uma votação boa, 5.200.000. Quanto que eu falei do Zema? Você lembrou? Você gravou o número? Não, vamos ver de novo. Claro que não. 6 milhões de votos. Ou seja, olha como Lula consegue passar Bolsonaro, como esse voto, o fato de Minas, Zema... onde ele ainda tem preferência, né, nesse momento. Sim, Lula. Então, mas vamos que lá. É um ponto de atenção. Você está andando no nosso mapa. É um ponto de atenção para a campanha que já marcou agenda no domingo. Vamos lá. Por que isso? Porque aqui a cor está um pouquinho parecida, mas a gente consegue identificar algumas das cidades em que Zema foi melhor. Por exemplo, Montes Claros, que é uma cidade simbólica, cidade que teve agenda do ex-presidente Lula,
Romeu Zema conseguiu ganhar 113 mil a 63 mil votos, 50 mil votos aí de margem. Se a gente passar para o resultado a presidente e atualizar a cidade, Lula teve mais votos, pouco mais votos, muito pouco. Foi um voto casado do Lula com o Lulema. Então, teve um pouquinho disso. Senão, se fosse um voto Bolsozema, digamos assim, que foi o que predominou em 2018, provavelmente numa cidade como Montes Claros, Jair Bolsonaro teria terminado à frente e não Lula, que foi o que aconteceu. Deixa eu só a gente tentar, vamos ver se vai carregar rapidinho. Eu não estou mexendo em nada em 2018, aqui, olha o que aconteceu em Montes Claros em 2018. Jair Bolsonaro ganhou. Então, houve ali, e ele teve, olhando a votação dele, de quase 97 mil votos para hoje, com 99 mil votos, não andou quase nada, foi praticamente um crescimento vegetativo, só o aumento do eleitorado em si, enquanto o Lula, sim, fez muito mais votos. Por quê? Pegando a nossa canetinha aqui, a gente já contou muito isso para o nosso espectador aqui do 360, do Médico, mas a gente vai resgatar. Toda essa região norte aqui de Minas tem muita influência, pensa muito parecido com esse eleitorado do sul da Bahia, do interior da Bahia. E aí essa força fica muito evidente nesse mapa. É claro que a gente vê que Bolsonaro também tem o seu eleitorado. Ele teve 100 mil votos numa cidade como Montes Claros, não é pouca coisa. Tem uma cidade que ele ganhou aqui, vamos ver qual que essa eu confesso que não é. Taiobeiras, uma cidade pequena, mas tem outras cidades importantes aqui em que teve disputa. Teófilo Otoni, por exemplo, outra cidade que é bastante conhecida de Minas. Lula ficou na frente, mas sempre de uma forma muito parelha. Por isso que a campanha de Bolsonaro vê jogo para ser jogado mesmo nessas regiões no norte de Minas que o PT tem mais força. E tem outros simbolismos. Para pegar outro exemplo aqui, Juiz de Fora, cidade que ficou marcada pelo atentado que Jair Bolsonaro sofreu em 2018. Em 2018, Bolsonaro ganhou. Ele conseguiu ter quase 130 mil votos em Juiz de Fora, na cidade de qual ele foi alvo daquela violência tremenda, e Fernando Haddad, 66 mil votos, pouco mais de 66 mil votos. E agora, 2022, teve essa virada de Lula. Lula ficou na frente de Bolsonaro. Tem regiões, como a gente vê aqui, que tem força. É uma preferência pelo voto lulista, né, Yuri? Não pelo PT, então. Exato. O Lula tem mais força, inegavelmente, do que Haddad tinha 4 anos atrás e, principalmente, a situação que o PT vivia em 2018, completamente desgastado pela Operação Lava Jato, com Lula preso, com as condenações dele ainda vigentes, aquelas que foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal em 2021, era um momento de maior fragilidade do PT. E agora o que se vê é um momento de maior força do PT. Não se pode ignorar que é uma eleição em que também está em jogo o governo Bolsonaro, e aí a grande questão do quanto Bolsonaro é aprovado ou desaprovado pela população, pelo eleitorado. E é isso que a gente vê, a mudança que aconteceu de 2018 para 2022. Várias outras cidades, usamos de exemplo aqui Juiz de Fora, mas daria para pegar outros, Montes Claros, em que Bolsonaro foi melhor em 2018, acabou perdendo por pouco, em alguns casos, em 2022, e por isso a campanha vê que tem jogo para jogar. E aí, se Romeu Zema conseguir fazer essa virada para Bolsonaro, pode ser decisiva para o resultado total da eleição. Daqui a pouco a gente vai falar, Yuri Pita, também sobre o que as campanhas esperam de Minas Gerais. Como uma vai tentar minar o voto do outro, como o outro vai tentar manter os votos que já tem, né, gente?